Tenho, senhor presidente, ocupado essa tribuna muitas vezes, como acho que é o nosso primeiro compromisso, a nossa primeira obrigação para trabalhar pelos nossos estados, para defender os nossos municípios. Isso faz parte de um compromisso fundamental de todos nós que chegamos aqui com esse compromisso. E tenho tido aqui no Senado um exercício muito frequente e permanente na defesa do meu Estado, do Estado do Espírito Santo. A certeza de que existe o todo, mas o todo é composto das partes. E as partes, elas representam o sentido que presidiu para que nós pudéssemos estar aqui. Mas a minha presença hoje na tribuna, senhor presidente, não é para defender o meu querido e glorioso Espírito Santo, a minha terra e a minha gente, os capixabas. A minha presença na tribuna do Senado da República, não apenas como senador, como cidadão e também como presidente da Comissão de Relações Exteriores dessa casa, é para saudar uma luta civilizatória, uma luta na direção e no caminho e na promoção da cultura da paz. Eu me refiro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, à decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, decisão tomada na última terça-feira, uma decisão histórica, aplaudida por organizações de direitos humanos e de controle de armas no mundo inteiro. Senhor presidente, a ONU aprovou por maioria esmagadora de votos o primeiro tratado, pasmem, mas o primeiro tratado para regular o comércio internacional de armas convencionais. Isso inclui, evidentemente, desde armas leves de pequeno porte até mísseis, tanques, navios e assim por diante. O objetivo é dar mais transparência a um mercado poderoso. Poderoso, senhor presidente, e perigoso, estimado em mais de 70 bilhões de dólares por ano. Um mercado que não obedece hoje a qualquer tipo de regulação internacional. Para que possamos ter uma ideia do que isso significa, vale repetir aqui a expressão usada recentemente pelo coordenador do Instituto Sou da Paz, Daniel Mack. É mais fácil exportar mísseis do que vender mandioca no mercado internacional. O documento aprovado, senhor presidente, na ONU, por 154 votos a favor, 3 contrários e 23 abstenções, coloca o dedo direto na ferida ao proibir a venda de armas a países que possam usá-las em genocídios, crimes contra a humanidade, alvos civis, crime organizado e outras violações à Convenção de Genebra, a convenção que regula as leis de guerra desde 1949. Senhor presidente, a aprovação do Tratado de Comércio de Armas põe fim a 7 longos anos de negociação no âmbito das Nações Unidas. Também responde às pressões crescentes de entidades não governamentais e de parcela expressiva da opinião pública mundial que, desde a Primeira Guerra do Golfo, em 1991, vem cobrando de forma insistente dos governos a adoção de regime regulatório para o comércio de armas e munições. O Brasil, que desempenhou o papel de reconhecido protagonismo durante as negociações, se juntou à maioria que aprovou o tratado. Os Estados Unidos, maior exportador mundial de armas, comemorou a aprovação. Outros grandes exportadores, como China, entretanto, China, Índia, Rússia, se abstiveram dessa votação. Os votos contrários, poucos é verdade, mas vieram por motivos óbvios. Vieram da Coreia do Norte, do Irã e da Síria. 3 países
envolvidos em sérios conflitos internacionais. Os 3 haviam impedido a aprovação da medida por aclamação na semana anterior. Foi por isso que a matéria acabou submetida a voto nesta terça-feira. E a diplomacia brasileira teve um papel importante, relevante, foi decisiva e protagonista na consolidação desse importante tratado, um tratado que tem a ver com a vida. Chega a ser assustador o fato de o comércio de armas letais convencionais não estar submetido a algum tipo de regulação internacional. Afinal, há muito tempo a comunidade internacional vem procurando avançar na construção de uma ordem mundial pautada por regras e limites que nos afastem da barbárie, ampliando o processo civilizatório da humanidade, promovendo a paz e a segurança, os direitos humanos e o desenvolvimento. Apesar de ainda convivermos com tantas regiões com a força bruta das guerras, dos conflitos e do terrorismo, a realidade é que temos progredido nessa desafiadora obra de ordenamento jurídico, político internacional, passando pelo direito humanitário, pelo direito da guerra, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela própria constituição de organismos internacionais como a ONU, até chegar aos regimes de não proliferação de armas de destruição em massa, as armas nucleares, químicas e biológicas. O certo é que os armamentos convencionais são responsáveis por centenas de milhares de mortes todos os anos. As guerras civis e conflitos de todo gênero em ações terroristas e na criminalidade comum que destrói vidas e propriedades em nosso país e mundo afora. Armas que no dia a dia têm sido a razão de tanta tristeza, de uma criminalidade e uma violência nas nossas cidades brasileiras. No núcleo, no centro da escalada da violência em nosso país está exatamente o tráfico de drogas, o tráfico de armas, criando um barril de pólvora nas relações dos seres humanos. Mesmo assim, foi necessária, imaginem, uma longa negociação para que o Tratado de Comércio de Armas fosse assim aprovado na ONU. E o texto final, senhor presidente, senador Paulo Paim, embora considerado histórico, já é alvo de críticas, particularmente por não prever punições aos países que não cumprirem este acordo que foi firmado. Cabe ressaltar que é responsabilidade de cada país exportador identificar os riscos da utilização dos armamentos vendidos. É também generalizada a preocupação com as dificuldades que os Estados Unidos da América deverão enfrentar no processo de autorização do Congresso para ratificar o tratado que ajudaram a aprovar. Afinal, é notória a influência, é conhecida a influência do lobby da arma naquele país, cuja Constituição assegura direito ao porte de arma a seus cidadãos, o que é objeto de grandes debates que dividem a sociedade norte-americana e tem sido alvo de preocupações, de manifestações e ações do grande presidente Barack Obama. Será uma difícil batalha política a aprovação legislativa do Tratado do Comércio de Armas, portanto, no Congresso americano. Vale observar, senhor presidente, que o tratado precisa ser ratificado por pelo menos 50 membros da ONU. Uma vez em vigor, constituirá norma universal de direito internacional público a ser respeitada por todos os países. Embora se imponha o reconhecimento de que o direito internacional público, por se aplicar a Estados soberanos, não raro, enfrenta dificuldade para se efetivar. A verdade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, pela Voz do Brasil, a verdade é que já a partir de sua aprovação na terça-feira, por margem tão expressiva, os padrões que o novo tratado introduz
já servirão para que a sociedade e a opinião pública internacional passem a se engajar na militância, na cobrança de uma nova postura por parte dos governos nacionais. Na prática, alguns dos elementos mais significativos do novo tratado, particularmente a exigência de transparência e de responsabilização pelas indicações das vendas de armas e munições, poderá começar a ser cobrada imediatamente antes mesmo da entrada em vigor formal do novo instrumento multilateral, a partir do controle social, cidadão, que nos estados nacionais precisam ser cada vez mais intensificados e implementados. Entre os mecanismos, senhor presidente, inovadores que o tratado estabelece, destaca-se a necessidade de que as exportações de armamentos e munições sejam objeto de relatórios circunstanciados, que serão regularmente submetidos a instâncias próprias da ONU, que, por sua vez, divulgará o resultado de suas análises, a veracidade dos relatos, tornando pública as listagens com os eventuais violadores, de modo que a opinião pública nacional e internacional possa não apenas acompanhar, mas cobrar intensamente. Governos e empresas serão responsáveis pelas informações prestadas, que terão caráter público e que ensejarão responsabilização direta caso se descumpra o mandamento de que produtores, vendedores possam determinar o destino exato e o uso final a ser dado aos produtos vendidos, assim limitando a possibilidade de que armas e munições caiam em poder de criminosos, terroristas e, de uma forma geral, bandidos. Para o Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que é assolado por crescente onda de violência que choca a sociedade, causando perdas, angústia, sofrimento em tantas famílias em nosso país, prejuízos, devastações, além de muito macular a nossa imagem no mundo afora, o tratado aprovado pela ONU esta semana, acho eu que deve ser saudado como um passo significativo. Evidentemente que um passo ainda que não tem a dimensão daquele que nós necessitamos, um passo importante, mas outros tantos passos terão que ser dados. Apesar de reconhecer como um fato importante, é verdade que também é uma decisão insuficiente. O tratado, enfim, senhor presidente, de comércio de armas, que abrange desde mísseis, tanques, aviões de combate, armamento, enfim, leve, tudo isso é um instrumento, esse tratado é um instrumento de elevado conteúdo civilizatório. É isso que nós precisamos considerar e consideramos e precisamos reverberar. Trata-se de uma oportunidade sem precedentes para afirmarmos nossa índole pacífica, nossas melhores tradições de país que prestigia o direito na construção de um mundo melhor. Senhor presidente, é nessa dimensão, é com essa convicção, que tendo a ONU aprovado este tratado, tendo a nossa missão diplomática e o nosso país sido protagonista desta consolidação, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara, o governo federal, o Poder Executivo, o Brasil precisa ser um dos primeiros países a consolidar, a ratificar esse tratado. Por isso o meu apelo, por isso faço aqui a minha manifestação ao Poder Executivo, a Sua Excelência, a Presidente Dilma, para que possa rapidamente enviar esse tratado ao Congresso Brasileiro e o Congresso Brasileiro, a partir, enfim, das suas casas, da Câmara e do Senado, possam ratificar esse tratado e, com essa ratificação, dar mais um decisivo e definitivo comprometimento na linha e na direção e no caminho da cultura da paz. É a manifestação, senhor presidente, que faço saudando de maneira efusiva esse que considero um avanço importante que foi consolidado esta semana pela Organização das Nações Unidas.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.